pensa numa expectativa para dividir essa palavra com você. Não vejo a hora de poder compartilhar. Mas antes, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão batendo cabeça em algo que a palavra de Deus deixa muito claro, que é possível. E pensando nisso, Deus me orientou a extrair verdades bíblicas. Eu quero te apresentar a difícil decisão do recomeço. É algo que todo mundo precisa. O problema é que nós olhamos por recomeço de uma forma errada. Queremos sorrir, celebrar, não. Recomeço é através da autópsia do fracasso. Quero te apresentar esse livro. Se você ainda não tem, eu digo para você, leia. Ele vai confrontar você a tomar essa difícil decisão. E agora, eu de verdade espero que você se prepare, arrume um cantinho especial. Deus vai falar com você. Um bom sermão. A palavra santidade, para nós, eu tenho 36 anos, e há 36 anos vivo dentro de uma igreja. Nós erramos muito com a palavra santidade. Nós colocamos um peso nela que nunca deveria ter. Nós condicionamos a santidade a algo obrigatório, e é algo que remete, se eu não tiver, ao inferno, à morte, e é verdade. Mas o topo da palavra santidade jamais deveria ser o que eu perco quando eu não a tenho, mas deveria ser o quanto eu ganho. Na verdade, a gente não peca não porque a gente tem medo do inferno, mas nós não pecamos porque Jesus é muito melhor. Eu costumo dizer que se Jesus fosse para o inferno, eu queria estar no inferno, porque o inferno com Jesus vira céu. Vocês já ouviram muitas coisas sobre santidade, e sei que já foram poderosamente impactados. Eu queria contribuir também um pouco. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a gente sabe, nesse texto é ícone de santidade. O autor dos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Durante muito tempo a gente condicionou santidade à roupa, condicionou santidade a hábitos religiosos, mas santidade nunca deveria ser uma prática empurrada. Quando uma criança nasce, o médico não tem que dizer para o bebê: olha, o leite sai do seio da sua mãe. Ninguém precisa dar uma aula para o bebê que acabou de sair do ventre da mãe, onde é que ele vai encontrar alimento. Há um instinto nele, e ele sabe que, a ciência sabe que colocando a criança no colo da mãe, meu irmão, em poucos segundos ela vai procurar o mamilo ali do seio da mãe e vai sugar o leite. Tudo que é saudável não se empurra. Santidade não é uma cartilha de certo ou errado. Santidade não deveria ser um conflito de que todo dia eu tenho que ficar pensando: será que eu... Santidade tem que ser algo que flua na nossa vida. Eu queria, com poucas palavras, dizer o porquê que a santidade de verdade se tornou um problema para nós cristãos. Há um texto que amo muito, no Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 30. Lucas 7,30 diz assim: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Santidade, na minha concepção, pelo que a palavra de Deus me ensina, ela precisa de um tema muito delicado para nós. É impossível falar de santidade sem analisar como são os nossos começos, ou como começamos algo. Esse texto que li a vocês de Lucas 7,30 é um texto muito peculiar, porque é uma missão que foi entregue a João Batista, de batizar a todos aqueles que quisessem confessar sua fé. Mas uma coisa é você batizar gentios, batizar judeus, membros de uma sociedade, mas que não exercem liderança. Mas esse texto especificamente foi uma ordem de Jesus para que João Batista oferecesse o batismo no Sinédrio.
E você sabe que o sinédrio era feito de pessoas complicadas, e é muito difícil lidar com gente complicada. Lidar com pessoas que pensam como a gente, que se parecem conosco, não requer esforço. Mas lidar com gente complicada é uma arte, para alguns uma arte até marcial. E aqui João Batista tem um problema, porque ele tem que oferecer o batismo a gente complicada, a gente orgulhosa, a gente que acha que sabe. E quem acha que sabe para de crescer. Quem acha que detém todo o conhecimento fica para trás. Crescimento não é a capacidade de acumular conhecimento, mas crescimento é a capacidade de sempre aprender. Quando nós paramos de aprender, nós perdemos o ponto. O ônibus passa e a gente fica para trás. E o sinédrio era uma instituição que há muito tempo parou de aprender. Agora, por que o sinédrio se transformou num lugar tão difícil? Um lugar tão difícil de pregar boas novas, de falar do batismo. Que coisa linda é o batismo, que passo maravilhoso que é confessar Jesus publicamente. Por que o sinédrio foi tão difícil de lidar? E a gente tem que entender como foi o começo do sinédrio. Que pese o sinédrio esteja aqui no Novo Testamento, mas o sinédrio não nasce no Novo Testamento. O sinédrio nasce muitos anos antes, não carregava esse nome, não tinha toda essa pompa, mas o sinédrio nasce no Antigo Testamento. O sinédrio nasce em uma época onde Moisés estava cansado. Sim, a origem teológica do sinédrio aconteceu numa época onde Moisés estava cansado, e todos nós nos cansamos, e ele estava muito cansado da vida, cansado das reclamações do povo na tenda, porque uma hora o povo tem sede, uma hora o povo tem fome, uma hora é mar vermelho, uma hora é reclamação disso, porque não tem carne, porque enjoaram do maná. E aí um dia Moisés fala para Deus: eu estou cansado, essa obra é demais para mim, eu preciso de ajuda. E aí Deus fala: ok, você precisa de ajuda? Eu chamei só você, mas você precisa de ajuda? Maravilha, vamos lá, me chame 70 homens, 70 cabeças, 70 pessoas que tenham liderança, e eu vou derramar o mesmo Espírito que coloquei em você, eu vou colocar nesses 70 homens. E cronologicamente, esses 70 homens são gerados como líderes, para estar ao lado de Moisés, cooperar nos trabalhos, nos conselhos. E se você estudar, foi aí que nasceu o sinédrio. Agora a reflexão que eu faço é: como pode algo que nasceu para ajudar, para fazer bem, para cooperar com Moisés, para ajudar Moisés no trabalho, lá no Novo Testamento, ser a mesma instituição que crucifica Jesus? Sim, foi o sinédrio que crucificou Jesus. Esse mesmo sinédrio que está dizendo não ao batismo, esse mesmo sinédrio que está falando: não, João, nós não aceitamos isso, é o mesmo sinédrio que crucifica Jesus. E o que não entra na minha cabeça é: como é que pode algo nascer com uma motivação de ajudar Moisés, contribuir com Moisés, cooperar, e de repente os anos passam e um projeto que tinha toda a nobreza, toda a beleza, toda a boa intenção, se torna em algo que crucifica o Salvador? Eu quero dizer para você que poucas serão as pessoas que você não escolheu que te dão problema. Poucas são as pessoas que você não escolheu que te dão problema. Eu afirmo para você que 99% das pessoas que te dão problema, dos lugares que te dão problema, dos ambientes que te dão problema, são pessoas, lugares e ambientes que você escolheu. O sinédrio nunca foi um desejo de Deus. O sinédrio foi uma vontade de Moisés. O sinédrio nasceu por um capricho e uma vontade de Moisés, e Deus diz: vai lá, escolha
traga os 70. Tem muita coisa que coopera contra a nossa santidade. Relacionamentos, lugares que a gente trabalha, até dentro da igreja mesmo. E aí é muito fácil a gente colocar uma cartilha na geladeira de pode e não pode, mas ninguém aguenta seguir regras assim. Ninguém aguenta seguir o evangelho debaixo de um jugo de obrigação. Ninguém aguenta. Tem que fluir, tem que ser natural. Assim como a destruição não é empurrada, e quando o diabo quer arrebentar alguém, o diabo não destrói uma pessoa do dia para a noite. O processo de destruição é lento. É como um pé diabético que vai queimando, apodrecendo, e a pessoa não se dá conta porque não dói. E do mesmo jeito que o processo de morte flui, a vida flui. Agora o camarada, ele bebe com prazer, ele prostitui sem se dar conta. Aí o indivíduo vem para a igreja e ele tem que ficar lembrando todo dia o que ele tem que fazer. Vai lamber sabão. Eu não quero esse evangelho não. Jesus não tem que ser um post-it no bolso. Nós somos muito mais inteligentes do que isso. Eu não sou de cristal não, ele soprou em mim o Espírito. E eu não me pareço com ele por causa do nariz, da boca, da orelha. Eu me pareço com ele porque ele pegou o barro e soprou no barro. Eu sou muito mais inteligente do que uma lembrança, do que eu tenho que fazer ou não. Evangelho não é a bula de remédio. Evangelho não é uma cartilha. Evangelho é um fluir de uma vida, meu irmão. Agora por que não flui? Porque nós não lembramos dos começos. Quais são os processos que qualificaram a vida que eu estou hoje? Quais são os processos que qualificaram as pessoas que estão ao meu lado? Os processos que qualificaram os lugares onde eu estou? O que qualificou o Sinédrio? O que fez o Sinédrio nascer foi os ataques neuróticos de Moisés, os ataques de vítima, de cansaço. Você tem que entender que tudo que começa na sua vida interfere para quem você é. Se eu não sei quais são os processos que qualificam as pessoas que andam comigo, os lugares que eu vou, o que eu assisto, o que eu vejo, não é o que eu assisto. Algumas pessoas falam, pastor, pode ou não pode? Depende. Eu sou muito mais inteligente e você é muito mais inteligente do que um simples pode e não pode. Eu me recuso a crer no evangelho de pode e não pode. Paulo fala, tudo é lícito. Você pode tudo, mas avalie o que convém. Eu não vou dizer para um camarada que para ele aquilo é pecado. O pessoal me liga lá, pastor, eu posso ouvir música secular? Música secular é pecado? Depende. Para uns é, para outros não. Para uns ouvir não faz nada, mas para outros ouvir uma música secular vai remeter velhos tempos, vai remeter velhas lembranças, vai remeter uma fase que, então para uns pode ser, para outros não. E o buraco da tua armadura para o outro é diferente. Agora, é impossível ter uma vida de santidade quando eu sou movido por necessidades. É impossível eu ter uma vida de santidade se as minhas ações são pelas minhas necessidades. Escute isso. Se você puder lembrar de poucas coisas que eu vou falar, mas guarda isso: nada na sua vida deveria começar por necessidade. Nada. Porque o diabo sacia a necessidade. O diabo mata a fome. Nada deveria começar por necessidade. Eu estou velha, pastor, tenho 36 anos, 37, 40, estou carente, preciso namorar, preciso casar, preciso ter filha. Necessidade? Então vai lá, baixa a qualificação, casa com tranqueira, vai sofrer o resto da vida, porque eu aprendi que é muito melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E que eu saiba, toda transformação não começa com companhia, começa com solidão. O problema é que todo mundo quer transformação, mas ninguém quer ficar sozinho. Nada na sua vida deveria começar por necessidade.
Quando é que o diabo vai tentar Jesus? No dia 2 do jejum? No dia 3, no dia 4, no dia 5? Não! Quando ele está com maior necessidade, no 40º dia. E o que o diabo oferece a Cristo? Pão. Por que pão? Porque era a necessidade de Jesus. Nossas igrejas têm necessidades, meu pastorado tem necessidades, eu tenho necessidades, você tem. Mas nada deveria começar por necessidades. Nada. Nenhuma liderança deveria começar por necessidade. Nenhum ministério deveria começar por necessidades. Nenhum relacionamento deveria começar por necessidades. Nenhuma empresa deveria começar por necessidades. Nenhuma compra de carro deveria ser por necessidades. Nenhum emprego deveria ser por necessidades. Tudo deveria ser por propósitos. Tudo. Tudo. Nada deveria começar pela porta da fome. E o que tem nos destruído é essa desgraça chamada porta da fome. E por favor, não fique chateado ou ofensivo com a palavra desgraça, porque desgraça é alguém desprovido de graça. E se tem uma coisa que a graça faz é fluir. Ninguém deveria viver pela porta da fome, porque Satanás mata a fome. O que ele não faz é dar vida em abundância. E a maioria dos atos do diabo da nossa vida, a maioria daquilo que nos desgraça, é a porta da fome. Por quê? Porque temos pressa. Cuidado com as necessidades. Se as pessoas que estão vivendo com você entraram pela porta da fome, você não terá força de ter santidade. Se os lugares que você trabalha estão lá por porta da fome, você vai emitir nota fiscal falsa, você vai se corromper, se você está no ministério pela porta da fome, porque você é carente, porque você precisa de autoafirmação, porque você precisa de amigos, porque você precisa estar perto de um grupo, eu quero dizer para você, não tem nada de errado em vir à igreja por alguém, não tem nada de errado, mas dispense as caronas, dispense os abraços, dispense os fast food, dispense os McDonald's, dispense os abraços. Você tem que vir por Jesus. Dispense. É muito bom ter amigos, mas eu não venho à igreja para fazer amigos. Eu não preciso de amigos para encontrar a Deus. Até porque o lugar mais santo é um lugar individual. Eu não estou dizendo que temos que ser frios, mas as portas das fomes transformaram nossas igrejas em lugares, quase grupos recreativos, grêmios, onde nós não suportamos nada, porque esquecemos para onde estamos indo. Uma preocupação tão grande em termos momentos agradáveis, momentos legais, e nos esquecemos do porquê existimos. Nos esquecemos que a minha Bíblia diz, e a sua diz, que Ele não dá um fardo maior que a gente possa suportar. E temos um povo pele fina, que não sabe ouvir não. Por que eu não transo antes do casamento? Porque transar antes do casamento é ruim? Não. E se eu não tenho um propósito, eu vou dizer qual é o problema. O problema é que eu esqueci do porquê eu sou cristão. Eu preciso lembrar do meu batismo. Eu preciso lembrar da vida que Ele me deu. Eu preciso me lembrar da paz que Ele põe na minha alma. Eu preciso me lembrar que apesar de eu ter vindo por um amigo, mas lá no meu começo tem um propósito. Não é a fome, não é a necessidade, não é a carência. E sabe qual é o principal problema, irmãos? Que pese eu seja baixinho, não cresci muito, né? Mas a gente acha que a vida espiritual cresce como a vida física. Eu não tive domínio sobre a minha fase da puberdade. O meu corpo se desenvolveu de forma involuntária. A minha barba fica branca de forma involuntária. Eu não tenho domínio sobre o amadurecimento do meu corpo. Querendo eu ou não, ele vai
E esse é o grande problema. A gente acha que assim como o nosso corpo amadurece de forma involuntária, espiritualmente a gente acredita que o tempo vai fazer isso. O tempo vai fazer isso. E a gente vê na igreja hoje pessoas que estão na igreja há muito tempo, e não sabem nem quem são. Se você perguntar para mim, qual é o melhor período da minha vida, para você dar o próximo. Eu tenho saudade de nada, eu tenho gratidão. Saudade? Se eu tenho saudade, é porque o tempo que se foi é melhor que hoje. E se é melhor que hoje, eu sou incompetente. Eu sou um incompetente. Se o melhor culto da sua vida faz alguns anos, você é um incompetente. Porque na parábola dos talentos, a fidelidade só foi dita aos que multiplicam. Aquele que é o mesmo é infiel. Você não é fiel quando dizima. Você não é fiel quando ora. Você não é fiel quando vem à igreja. Você é fiel quando melhora. Porque ser o mesmo também é infiel. Por que todo culto para mim é o melhor? Porque as melhores pregações ainda não foram pregadas. Os melhores louvores ainda não foram cantados. As melhores orações ainda não foram feitas. Mas é legal falar isso, é legal, mas qual é a porta que me sustenta? O sinédrio foi uma desgraça, porque nasceu pela porta da fome. E eu quero dizer para você, tudo na sua vida que está funcionando, e pode até estar sendo legal hoje, mas ele começou pela porta da fome. Interrompa, pare, paralise. Tudo que começou por necessidades, porque senão você vai ficar deprimido quando as pessoas forem embora. Você vai ficar sem chão quando tirarem seu cargo. Você vai ficar frustrado quando não alcançar as expectativas. Quando você achar que teriam 100 e tinham 10, você vai entrar em colapso nervoso. Quando você achar que dava para comprar e não foi possível comprar. Quando você não passar no concurso público. Quando está namorado te der um pontapé no traseiro, você vai achar que a vida não tem sentido. E quantos estão querendo cortar o pulso hoje? Gente que já subiu num púlpito, bateu num púlpito, apontou o dedo na cara da ovelha com um sinônimo de força, e outro dia está tomando Rivotril. Porque não é o canto, você grita. Maturidade espiritual não é bater num púlpito. Maturidade espiritual não é carregar título eclesiástico. Maturidade espiritual é como você mantém teu nível de alegria quando a vida te contraria. Eu só sei que uma pessoa conhece Jesus pelo nível de alegria. O livro mais feliz da Bíblia qual é? O livro de Filipenses. O livro mais amargo da Bíblia é o livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão num palácio. E o livro mais feliz da Bíblia, mais alegre, é o livro do apóstolo Paulo, prestes a ser decapitado, perto da morte na prisão, porque não é o lugar, é a maturidade, é o nível de alegria. E como é que eu sei isso? Quais são as portas do meu começo? Se você tem propósito, você continua generoso, mesmo no meio de pessoas avarentas. Se a porta do propósito foi aberta, você continua amável no meio de rancorosos. O meio não te toca. Todo mundo vai desviar e você fica. Todo mundo fala mal do seu pastor e você é leal a ele. Todo mundo troca de igreja e você fica. Por que fica? Porque você não é movido pela porta da fome, você é movida pela porta do propósito. Você sabe por que está ali. Você não é a massa de manobra. Você não é Minions. Você não é manipulável. Você sabe o que jorra. E você sabe que a época da colheita é diferente da época do plantio. Eu quero encerrar dizendo algo para você. Como ter a certeza que eu consigo ter uma vida de santidade pela porta do propósito, não pela porta da fome. Mas como fazer isso? E aqui eu encerro. Paulo fala em Efésios 5,18, texto conhecido: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Eu acho legal esse texto, porque Paulo não está condenando o embriagamento. Por que alguém vai num botequim? Por que o camarada ele enche a cara de cachaça? Porque ele não aguenta olhar para a vida real. E tem hora que a vida real judia. Tem hora que você tem que ser muito maduro. Tem hora que dá vontade mesmo de tomar alguma coisa, ó, e vazar. O que Paulo está condenando não é o ato de se embriagar, mas é o que eu uso para me distanciar da realidade. Ele fala que o alucinógeno, o vinho, ele vai trazer contenda, porque ele vai tirar você, vai trazer uma alegria, mas não é real. Mas ele não está condenando o embriagamento, ele está condenando o recurso que eu uso para me embriagar. Se um camarada senta num boteco e pede uma cachaça e bebe até conseguir ter uma alegria imaginária ou sentir paz, e até o ponto de sorrir, cantar, ter assunto, eu posso ter a mesma sensação em Deus. É tomar tanto o Espírito Santo ao ponto de dizer: eu não preciso que a minha vida melhore para eu orar. E essa é a desgraça que inundou nossas igrejas. Quando eu digo nossas, não estou falando da metodista só, estou falando da minha igreja, presbiterianas, batistas, assembleias, Deus e Amor, Universal. A ideia de casar o que eu sinto com o que eu tenho que fazer. A ideia de que se eu estou feliz, eu estou bem com Deus, e se eu estou triste, eu estou mal. Não! Quem disse que para orar eu tenho que ter vontade? Quem disse que para cantar eu tenho que ter vontade? Quem disse que para estar na igreja eu tenho que ter vontade? Ou você acha que toda vez que eu levanto minha mão para adorar a Deus, eu tenho vontade? Ou você acha que toda vez que eu levanto minha mão para orar, eu tenho vontade? Tem vezes que eu tenho vontade de nada. Minha vontade é ficar no banco, ficar em casa vendo Netflix. Ou você acha que toda vez que eu levanto minha mão eu tenho arrepio na nuca? Quem é que aguenta chorar todo louvor? Eu não aguento. Quem é que aguenta? Tem vezes que eu levanto minha mão e não estou sentindo nada. Que coisa, pastor, que heresia. Heresia nada. Tem vezes que eu levanto minha mão para adorar e não estou sentindo nada, mas eu só levanto, por quê? Para dizer para o diabo que a minha adoração não depende do que eu sinto. A minha adoração não depende. Se eu estou mal, Deus é digno. Se eu quero, Deus é digno. Se eu não quero, Deus é digno. Por que a fé cristã não é como a matemática? Na escola nos ensinam que 2 mais 2 é 4. Então se o teu pai morre, e eu vou lá no velório do teu pai, no meio das lágrimas, eu chamo você de canto e pergunto: dá licença, sinto muito aí pela morte do teu pai, mas me responda por favor, quanto é 2 mais 2? Não, me responda por favor, não, me responda, é 4? Uou, obrigado, só isso. E aí você acabou de, passou na USP, primeiro lugar em medicina, uau, cara pintada, pulando, uau, para de pular um pouco, vem cá, para, vem cá, me responda algo, por favor, já deixa você pular, quanto é 2 mais 2? O que tem a ver? Não, me responda, 2 mais 2 é 4, dá licença, vou pular. Por que eu respondo que 2 mais 2 é 4? Porque eu sei. É isso que é. E por que quando um familiar meu morre, no meio das lágrimas, eu não consigo responder para a minha vida que Deus é bom e o amor dele dura para sempre? Por que quando eu perco o emprego, assim como 2 mais 2 é 4, por que eu não consigo ter a certeza de que Deus é bom, mesmo quando não há evidências que Ele é bom? Porque a minha fé cristã começou pela porta da fome. Eu vim para a igreja por um amigo, eu vim para a igreja por um status, eu vim para a igreja por causa do meu talento, eu vim para a igreja por causa do meu dom, eu vim para a igreja por causa de uma namorada, eu vim para a igreja por uma ambição de ser líder, eu vim para a igreja. Se você começou algo pela porta da fome, você não aguenta. Embriague-se do Espírito Santo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Minha filha, ano retrasado,
Ela tem 4 anos hoje. Com 2 anos ela operou da garganta. E nós tínhamos um problema sério, eu e minha esposa, porque antes de Júlia operar, ela tinha constantes infecções de garganta e ouvido. Só que ela tinha intolerância a antibiótico. Você sabe que a criança infecciona, tem que tomar antibiótico. Nós íamos ao hospital e porque a médica teimosa falava: não, tenta dar em casa, porque médico não ouve pai e mãe, né? Eu acho que pai e mãe é burro, né? O pai fala e a médica não quer ouvir. Não, doutor, ela tem intolerância a antibiótico. Não, tenta dar, se fazer mal você traz ela. Era batata, ia para casa, passava na farmácia, comprava antibiótico, dava, afetava o estômago dela, vomitava e tinha que ir para o hospital. Aí furava de todo jeito, furava agulha aqui, agulha ali. E eu me lembro um dia que furaram tanto a Júlia, e ela gritava com 2 aninhos, gritava, e na minha cabeça por uma fração de segundo falou assim: olha, arranca ela daí, que cruel, tira ela daí, abraça ela, põe ela no colo, leva ela embora. E eu chorando, minha esposa chorando, porque segurando ela, furou o pé, furou mão, não tinha onde furar mais. Só que segundos depois de minha emoção falar: tira ela daí, a minha razão falou: mas é isso que ela precisa. E aí eu trouxe minha razão e segurei ela com mais força e disse: nós temos que achar uma veia. Continua furando. Santidade é quando você para de ver uma vida pelo que você quer, para viver pelo que você precisa. E pare de dizer como você se sente. O que você sente não importa, porque se Jesus valorizasse o que ele sentiu, ele não iria para a cruz. O que você sente é problema seu. Jesus disse que está consumado, a parte dele ele já fez. Fecha a porta da fome e abra a porta do propósito. Quando você estiver confuso, lembre quem começou a obra. E tudo que começou pela porta da fome, ou você manda embora, ou você ressignifica. Porque se a porta da fome alimentar o que você está vivendo, você pode fazer 25 conferências como essa, você não aguenta. Revise os seus começos. O sinédrio começou pelo ataque nervoso de Moisés. Nunca foi propósito de Deus, foi necessidade de Moisés. E muita coisa que está te matando hoje, está te matando porque você trouxe pelas suas necessidades. Está na hora de você ou ressignificar ou mandar embora. Quero orar por você. Senhor, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Nós somos ovelhas do Teu pasto, somos pequenos, limitados. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não começar nada pela porta da fome, pela porta da urgência, pela porta do que eu preciso. Quanta qualificação nós baixamos, quanta qualificação nós baixamos por simplesmente deixar a porta da fome à mostra. Que possamos ter maturidade para fazer o que temos que fazer e não aquilo que sentimos. E que os sinédrios que começaram pelos nossos ataques nervosos, e hoje a gente até esquece que fomos nós que trouxemos essa pessoa para perto, que fomos nós que começamos isso que a gente reclama, que culpa o diabo, fomos nós que permitimos isso. Dá-nos maturidade para tomarmos coragem e parar, Senhor, de terceirizar o que eu que tenho que fazer. Nosso Deus não é gente, Ele é maravilhoso. Meu Deus, você já parou para pensar? Se você viver o que você acabou de ouvir, se você aplicar o que você acabou de entender, a palavra de Deus, ela é prática. Eu quero de verdade abençoar a tua casa agora, abençoar a tua família, teus sonhos, porque a palavra traz vida. Senhor, eu abençoo a casa dos meus irmãos agora, declaro a tua boa mão, o teu cuidado, que eles sejam encorajados a viver a tua palavra, a amar
como é bom não ser só ouvinte, mas praticar e parar de olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado não tem outra escolha. Eu abençoo você e declaro as mais lindas promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Que Deus te abençoe.